Hoje eu vou contar uma história para iniciar esse projeto que chama Curando com Histórias. É uma história do meu livro Histórias Curando Histórias e ela fala exatamente sobre isso. O símbolo é o quanto as histórias causam transformações nas pessoas. Num reino muito distante, vivia um rei muito bonito e inteligente, mas também muito arrogante e preconceituoso. Ele só valorizava o belo em sua vida. Fazia questão de pessoalmente contratar seus empregados e sua guarda pessoal, porque não admitia que os seus soldados ou as pessoas que o cercassem não fossem belos e tivessem deficiências, algum tipo de deficiência. Tais atitudes deixavam o rei e a rainha muito preocupados. Que tipo de rei seria ele com valores tão deturpados? Resolveram então convocar todos os sábios do reino para apontarem uma solução para o caminho que vinha seguindo o filho deles. Chamaram todos os sábios, fizeram uma reunião, inclusive veio uma feiticeira muito poderosa. O rei e a rainha expuseram o problema e todos ficaram muito preocupados. Que tipo de rei seria ele? Como uma pessoa que deveria ter um cargo de ser justo poderia ter tamanhos preconceitos? O sábio mais velho falou: acho que o rei, o príncipe, só vai aprender se ele provar do próprio veneno. Mas como faríamos isso? Perguntaram-se todos. A feiticeira então se pronunciou: eu tenho uma poção muito poderosa que vai fazer o príncipe ficar uma pessoa que ele mesmo abomina. Ele ficará todo feio, deformado, mas ele só voltará ao normal se alguém o amá-lo com todo o coração, com aquela aparência. O rei e a rainha ficaram consternados com a jornada que o filho ia ter a partir daquela solução, mas viram que não tinha outra solução e concordaram com o plano da feiticeira. A poção foi feita e colocada na comida do príncipe. De repente, minutos após a refeição dele, ouviram um grito apavorante. Era o príncipe, que tinha se olhado no espelho e não acreditava naquilo que tinha acontecido. Ele estava com o rosto e o corpo todo deformado, 2 corcovas nas costas, no lugar da pele tinham pelos, no lugar de suas mãos tinham 2 garras e ainda um grande rabo comprido. O príncipe não acreditava no que estava acontecendo quando o pai e a mãe vieram lhe contar o que eles tinham feito. Ele ficou muito revoltado e falou: como? Agora também eu vou ficar aqui, não saio mais do palácio para nada. Mas o pai completou: não, filho, você não está entendendo. A sua jornada é fora do castelo. Você deve passar 1 ano fora. Se nesse 1 ano você não conseguir nenhuma melhoria, não mudar os seus valores, você pode voltar e viver a sua vida de regalias, mas não antes de completar a sua jornada. E aí o príncipe, sem escolha, colocou um capuz, uma capa, cobriu o corpo e o rosto e saiu para a cidade, apavorado, com medo de ser menosprezado. E aí, com os olhares das pessoas, os olhares estranhando aquela aparência, ele resolveu ir direto se refugiar na floresta. Arrumou uma caverna e passava os dias colhendo frutos, se alimentando de peixes que ele conseguia no rio, mas escondendo-se o dia inteiro. Ele pensava que após 1 ano ele voltaria para o reino e tudo estaria resolvido. Mas no meio daquela floresta também vivia uma pobre menina cega com sua avó.
Essa menina era muito alegre, pois a avó lhe contava histórias todos os dias, com uma riqueza de detalhes que ela quase podia enxergar pelos olhos da vovozinha. Contava histórias de piratas, de duendes, de fadas, e a menina assim ia alimentando seus dias com as doces histórias e também costumava passear pela floresta e colher flores para enfeitar a sua casa. A menina era muito feliz naquele lugar. Certo dia, a menina estava colhendo algumas flores pela floresta quando ela ouviu um barulho muito estranho. Era o príncipe que estava colhendo frutos. E ela falou: "Quem está aí? É algum caçador? Por favor, não maltrate os nossos bichinhos." O príncipe escondeu-se atrás do arbusto, pois não queria assustá-la. Ele estava observando tudo, principalmente encantado pela beleza da menina. E aí, quando ele percebeu que ela não enxergava nada, ele apareceu. "Não se assuste, eu não sou um caçador. Eu sou um forasteiro que se perdeu por essa floresta. E eu estou apenas colhendo alguns frutos e passando meu tempo. Eu não vou maltratar os animais." Ela falou: "Bem, se é assim, você não quer se juntar a mim? Eu trouxe uma torta para comer e eu poderia lhe contar uma história." "Uma história?" perguntou o príncipe. "O que eu faria com uma história?" "Ai, as histórias nos levam para lugares inesquecíveis. Ajudam, dão um calorzinho no coração." E ele falou: "Ok." Ele sentou embaixo de uma árvore. Os dois começaram a comer uma torta de framboesas que ela tinha preparado com todo carinho. E ela começou a contar uma história de piratas, cheia de aventuras, de desbravamentos. E aí, quando terminou, o coração do príncipe estava bem mais leve. Fazia tempo que ele não conversava com outra pessoa. E o mesmo a garota. Ela só costumava conversar com a sua vozinha. Eles gostaram tanto da companhia um do outro que combinaram no dia seguinte, no mesmo horário, uma nova sessão de histórias. O príncipe, quando foi embora, ele estava se sentindo tão bem, tão leve, ele achou até que o corpo dele estava mais leve. Estava mesmo. Estava tão envolvido com a história que ele nem havia percebido que uma das corcovas tinha sumido. E assim passaram vários meses, e ele ia todos os dias ouvir as histórias, comer as tortas. Eles estavam realmente apaixonados um pela companhia do outro. E cada dia a menina mudava as histórias. Ela contava histórias diferentes que levavam ele para um mundo da imaginação e de fantasia que ele jamais havia estado. E o príncipe foi passando o tempo e ele foi se transformando, tanto por fora como por dentro. Ele já estava uma pessoa mais gentil e mais amorosa. Mas ele não percebia ainda que tinha sofrido tamanha transformação. Um dia, numa das contações, a menina exprimiu o desejo de tatear o rosto dele e saber como era o amigo. O príncipe ficou desesperado. A menina ia levar um susto quando descobrisse que ele era um monstro. Então ele saiu em disparada, correndo, chorando e falando: "Ai, agora eu perdi a única coisa que me importava, essa doce menina, essas doces histórias." E aí ele foi até o riacho e quando foi beber um pouco de água, mal podia acreditar no que ele estava vendo, no seu reflexo. Ele era o mesmo de antes. O mesmo não. Agora ele era uma outra pessoa, muito mais bonita, porque seus valores estavam muito transformados. Ele voltou correndo para a casa da menina, declarou seu amor para ela e ela também correspondeu e ele pediu a sua mão em casamento. Voltaram para o reino com a avó, com a menina
E quando todos do reino viram que ele havia se transformado, já sabiam que a jornada dele estava completa. O casamento foi realizado naquele mesmo dia com muito luxo e muita pompa, e todos do reino viveram muito felizes na certeza de ter um rei mais justo no futuro. E todas as noites, todos daquele reino se reuniam para ouvir as encantadas histórias da menina.